Depois que a prótese definitiva está confeccionada e finalizada, nós vamos então executar a cimentação. Se a minha prótese for uma prótese fixa do tipo coroa unitária, metalocerâmica ou metal free, nós vamos executar a cimentação definitiva. Nesse caso, dispensamos a cimentação temporária, a não ser que precisamos observar alguma característica com relação aos tecidos de sustentação do dente que possa apresentar ainda alguma região inflamada ou uma gengivite marginal. Então nós precisamos cimentar nossa prótese definitiva provisoriamente. Mas se os tecidos implantar, eles já estão na região do dente preparado, é um tecido de sustentação já sadio, então para a coroa unitária do tipo metalocerâmica ou do tipo metal free, nós podemos executar a cimentação definitiva e dispensamos a cimentação provisória. Quando nós temos uma prótese fixa múltipla, metalocerâmica ou metal free, normalmente nós não executamos em prótese fixa múltipla, nós não cimentamos definitiva logo a sua confecção ou a sua finalização. Nós precisamos primeiro executar uma cimentação provisória para observar se todas as regiões apresentam característica de normalidade, como a adaptação marginal, gengiva marginal, envolvendo os retentores. Se o pôntico ele está apresentando a forma ogival, se ele apresenta compressão à superfície do espaço protético, mas que esse pôntico não pode exercer compressão e promover ou provocar a perda da queratina superficial da mucosa correspondente ao espaço protético. Então, por todas essas razões, nós precisamos então cimentar uma prótese fixa múltipla provisoriamente, e depois de 7 dias, 15 dias, nós fazemos a remoção da prótese e vamos analisar os tecidos de sustentação. Se a gengiva marginal está com aspecto de normalidade, se a mucosa correspondente à superfície do rebordo alveolar que recebe o pôntico em posição está com saúde, sem perda da queratina de superfície da mucosa, então aí sim está indicado, após a cimentação provisória, está indicado então a execução da cimentação definitiva. Para executar cimentação definitiva, prótese metalocerâmica, nós podemos utilizar como agente cimentante definitivo o cimento de fosfato de zinco ou o cimento de ionômero de vidro. Tanto o cimento de fosfato de zinco quanto o cimento de ionômero de vidro, eles apresentam a película de membrana de cimento mais ou menos equivalente na mesma espessura. Então nós podemos eleger qualquer um dos dois cimentos. Nós precisamos levar em consideração, para executar essa cimentação definitiva, se o meu dente é um dente desvitalizado ou se ele é um dente vitalizado, para a cimentação definitiva convencional, com cimento fosfato de zinco ou com ionômero de vidro. Quando nós executamos o preparo e cimentamos a nossa prótese temporária sobre esse dente preparado com um agente cimentante biológico,
até a prótese definitiva estar pronta, o agente cimentante biológico vai induzir a reparação e o selamento dos canalículos dentinários que estão abertos, promovendo então esse selamento dos canalículos dentinários, fechando então e protegendo as terminações nervosas. Quando nós vamos executar a cimentação com cimento de fosfato de zinco e ao remover a prótese temporária, fazer a limpeza e o preparo do dente, o dente ainda apresenta alguma sensibilidade, como o cimento de fosfato de zinco e o cimento de ionômero de vidro, durante a sua presa inicial, ele é altamente ácido, nós precisamos então, no caso do fosfato de zinco, nós podemos passar uma película de verniz à superfície dessa dentina que apresenta ainda terminações nervosas expostas e com sensibilidade. Então utilizamos de um verniz cavitário à base de copal, como Cavitine, por exemplo. Nós podemos aplicar na superfície da dentina uma fina camada, promovendo o selamento e promovendo o isolamento do dente preparado que ainda apresenta sensibilidade, para evitar entrar em contato com o agente cimentante definitivo, que no seu tempo de presa inicial ele é altamente agressivo. Nós vamos então aqui no momento executar a demonstração de uma cimentação com cimento de fosfato de zinco. Então nós vamos utilizar o dente 13 e vamos executar então a cimentação definitiva com cimento fosfato de zinco. Para executar cimentação definitiva, nós temos que seguir um protocolo clínico. Qual é o protocolo clínico? O protocolo clínico é, primeiro, utilizar da prótese definitiva e executar o preparo da prótese definitiva. O preparo da prótese definitiva consiste em utilizar de clorexidina a 2% e vamos então lavar e descontaminar essa prótese por 10 minutos. É o tempo necessário para que nós consigamos a desinfecção e o preparo dessa prótese para receber a cimentação. Depois que lavamos com a clorexidina a 2%, aguardamos em um pote de dápino, com ela sobre imersão na clorexidina. Após 10 minutos, removemos e vamos lavar. Então lavamos e secamos com uma gaze. Secamos, removemos o agente descontaminante, secamos com suflando ar, para que esta prótese unitária não apresenta sobre a sua superfície da interface, que é interna, e da superfície externa, nenhum contato com umidade. Depois de executado esse procedimento, vamos utilizar de um isolante sólido, do tipo vaselina sólida, e vamos aplicar esse isolante na superfície externa da prótese. Esse isolante não deve entrar em contato com a margem, mas simplesmente na superfície externa da prótese. Com isso, a minha prótese já está descontaminada, limpa e seca, e com a superfície externa isolada. Lembrando que esse agente isolante não pode entrar em contato com a margem
da prótese, com a margem cervical da prótese. Depois de preparado a prótese, nós vamos preparar o dente. O dente, nós vamos fazer a sua descontaminação utilizando clorexidina a 0,12%. Também, com auxílio de uma gaze, nós podemos remover o fluido em toda a superfície da região envolvida e com a seringa de ar nós suflamos o ar e temos o dente preparado. Normalmente o agente isolante de campo operatório para o caso é rolo de algodão, que nós vamos colocar entre lábio e rebordo, ou bochecha e rebordo, dependendo da região do dente que vamos cimentar. Dente preparado, então nós vamos passar para o terceiro passo do protocolo clínico, que é o preparo do agente cimentante. O preparo do agente cimentante, como o nosso cimento de eleição é o fosfato de zinco, então nós temos uma ponta dosificadora, vamos pegar uma porção rasa do material e vamos dispersar sobre uma placa de vidro ou um papel de manipulação. Tem que ser um recipiente próprio para receber a manipulação, não pode ser em qualquer superfície, ou é um papel impermeável ou é uma placa de vidro. Normalmente, quando vamos trabalhar com cimento de fosfato de zinco, nós só dispersamos o líquido, que é o ácido fosfórico, no momento da manipulação. O líquido do cimento de fosfato de zinco, ele não deve ser dispersado sobre o recipiente de manipulação e deixado em banho-maria por um tempo longo exposto ao meio ambiente, porque o líquido do cimento de fosfato de zinco, ele sofre deterioração com a ação do tempo e da umidade do meio ambiente. Então nós vamos dispersar exatamente no momento de executar a cimentação. Então, para essa cimentação desta coroa unitária, nós vamos precisar normalmente de 3 gotas do líquido. Não é necessário mais do que 3 gotas. Então, material dosificado, nós vamos agora dividir o pó ao meio, depois vamos dividir uma metade novamente ao meio e depois vamos dividir 1/4 de metade novamente ao meio. A técnica de manipulação para eliminar a acidez do agente cimentante, ela recomenda que nós devemos inserir a menor proporção definida e a manipulação deve ser ou contra a placa de vidro ou mesmo contra o papel impermeável. Nós devemos espalhar esse agente manipulado por uma área um pouco maior. E se eu, assim que incorporar e manipular, eu posso aguardar um tempo de 1 minuto para essa primeira porção, nós vamos minimizar o efeito agressivo, né, do ácido fosfórico, que é altamente agressivo para dente vitalizado. Completado 1 minuto, então nós vamos incorporar a segunda porção e vamos executar a manipulação. Executou a manipulação, nós vamos acrescentar a outra porção e vamos executar a manipulação.
não é necessário incorporar e manipular todo o pó dosificado, mas eu preciso ter um cimento numa consistência que permite a cimentação. Então nós vamos executar, e quando o cimento, o agente cimentante manipulado, forma essa linha, olha, ele já está na consistência ideal. Então não é necessário incorporar maior quantidade. E eu tenho para fazer esse procedimento de manipulação, eu tenho aproximadamente 30 segundos. Depois que o material está manipulado, eu vou tomar a minha prótese unitária e um pincel, e eu vou acrescentar o meu cimento na interface da minha prótese. Olha, eu não vou preencher toda a superfície com excesso de agente cimentante. Então eu venho com um pincel e aplico uma camada em toda a interface da minha prótese, que eu vou cimentar. Depois que foi preenchida a interface da prótese, vamos pegar o cimento e vamos à linha de término do nosso preparo com o pincel e vamos acrescentar cimento também na região da linha de término para evitar que aconteça a falta de material de cimentação marginal e eu tenha uma falha na cimentação. Executado esse procedimento, eu vou então inserir a minha coroa em posição, vou por pressão digital fazer a compressão e pedir ao meu paciente para fechar a boca na máxima intercuspidação, para ter certeza que essa prótese chegou ao curso final e não interferiu no contato oclusal funcional e manteve restabelecida a máxima intercuspidação dentária do meu paciente. Com isso, eu tenho então a cimentação executada. Preciso agora segurar essa coroa em posição com pressão digital no sentido do eixo de inserção por 1 minuto até acontecer a eliminação da pressão hidrostática do cimento, do agente cimentante, que tenta expulsar essa coroa do seu sítio, quer dizer, da sua posição de adaptação final. Então eu não posso negligenciar e soltar e deixar livremente. 1 minuto é o tempo necessário para a acomodação desse agente cimentante e a coroa permanecer na posição da sua inserção final de como foi preparada. A coroa do dente 11, nós vamos demonstrar a cimentação definitiva com cimento de ionômero de vidro. O protocolo clínico de preparo e cimentação é sempre o mesmo nas cimentações convencionais. Primeiro, nós preparamos o dente, preparamos a prótese, né? Então nós vamos remover a prótese, eliminar qualquer impureza, vamos aplicar o agente descontaminante por imersão, que é a clorexidina 2%, aguardar 2 minutos. Depois de 2 minutos, pegamos esta gaze, fazemos a remoção do excesso de agente descontaminante, depois sulfamos o ar e secamos toda a superfície interna da interface e a superfície externa da prótese. Depois que ela está limpa e seca,
vamos utilizar de um agente isolante sólido, que é a vaselina sólida, vamos aplicar em toda a superfície externa da prótese, não é na interface nem na linha de terno, mas simplesmente na superfície externa, para funcionar como um isolamento para o agente cimentante, para facilitar a remoção do excesso após a cimentação. Lembrando que na margem, na linha de término da margem da prótese e na interface, que é a superfície interna, tem que estar limpa e seca, sem nenhum agente descontaminante ou fluido. Prótese preparada, nós vamos para o dente. Vamos executar então a descontaminação do dente. A descontaminação do dente é com clorexidina a 0,12%, então aplicamos em toda a superfície, depois secamos o excesso com uma gaze, depois suflamos levemente o ar sem desidratar a dentina, mas precisa que a superfície do dente preparado esteja limpa e seca. E o isolamento do campo operatório para manutenção à distância de lábio ou bochecha e língua, rolo de algodão. Então é isolamento relativo. Depois que o dente, a prótese foi preparada, depois que o dente foi preparado, nós dosificamos então o agente cimentante. O agente cimentante de eleição agora é o ionômero de vidro. Nós vamos utilizar o ionômero de vidro, também nós vamos utilizar uma medida. Lembrar também que o líquido do ionômero de vidro também, ele contém ácido fosfórico, então ele é também altamente agressivo para as terminações nervosas expostas, né? Então por isso que o nosso dente já tenha recebido o tratamento biológico com a prótese temporária, para quando chegar o momento da cimentação definitiva, o dente preparado, se ele for um dente vitalizado, não apresentar praticamente nenhuma sensibilidade. Lembrando que quando eu executo cimentação de prótese fixa, unitária ou múltipla, com cimento de fosfato de zinco, o cimento de fosfato de zinco vai formar uma película entre a interface da prótese e a superfície do dente, preenchendo o espaço vazio com essa película de cimento. E o meu preparo precisa ser um preparo mecanicamente retentivo, satisfazendo o princípio retenção e resistência. Por quê? Porque o agente cimentante definitivo convencional fosfato de zinco, ele vai segurar a prótese em posição, após a cimentação por embricamento mecânico da película de cimento que entrou em contato com a superfície do preparo e com a interface da prótese. Então a retenção e o efeito retentivo do agente cimentante do tipo fosfato de zinco é simplesmente por imbricação mecânica. Já o cimento de ionômero de vidro, ele já tem característica adesiva, então ele já apresenta mais um outro componente que facilita a fixação dessa prótese definitiva sobre o dente preparado. Também nós vamos dispersar
3 gotas do líquido. Podemos dividir a massa de pó em 4 partes. E existe uma diferença do preparo do cimento de fosfato de zinco, que recomenda-se uma manipulação. Já o ionômero de vidro, nós devemos evitar uma manipulação, mas nós vamos fazendo a inserção do pó ao líquido sem executar manipulação. Então, o pó é todo incorporado ao líquido sem manipulação. E assim vamos acrescentando uma parte, depois a segunda parte, a terceira parte, e da quarta parte nós vamos acrescentando até conseguirmos a consistência ideal do cimento, que é aquela formação de linha quando levantamos a nossa espátula. Então, quando eu levantar, forma a linha, o meu cimento já está na consistência ideal de cimentação. Cimento preparado, nós vamos proceder agora à cimentação. Da mesma forma que procedemos para o fosfato de zinco. Então vamos utilizar de um pincel, vamos acrescentar o cimento na interface da prótese, em toda a sua superfície da interface, mas não vamos preencher toda a superfície interna da prótese para não ter um excesso muito grande de escoamento marginal durante a cimentação e a minha prótese não chegar ao final. Então, olha, esse é o procedimento. Depois vamos utilizar do pincel e vamos acrescentar em toda a linha de término do preparo também um arozinho de cimento em toda a superfície da linha de término do preparo. Isso vai nos conferir uma cimentação efetiva, sem nenhuma fenda por falta de cimento marginal. Então, desta forma, eu tenho o cimento disposto na superfície do preparo. Agora eu vou executar a inserção da prótese unitária e por pressão digital eu vou executar a sua inserção até o curso final. Vou segurar por 1 minuto. Decorrido o tempo de 1 minuto, vou pedir o meu paciente para fechar a boca em máxima intercuspidação, para ter certeza que a minha prótese não está interferindo na máxima intercuspidação e ter certeza que ela acomodou até o seu curso final da forma que foi preparado. Em qualquer cimentação convencional, nós podemos utilizar uma sonda exploradora e testar se houve percolação marginal, se a margem da prótese percolou com a linha de término do preparo. Isso nós fazemos por vestibular e nós fazemos por lingual. Então vamos testar e ver se houve percolação marginal. Aconteceu percolação marginal, então conferimos. Máxima intercuspidação está correta. Segura-se com pressão digital
até completar 1 minuto. Completou 1 minuto, eu vou manter o campo operatório para qualquer cimentação convencional, ou com fosfato de zinco, ou com ionômero. Eu vou manter o campo operatório isolado com rolo de algodão e vou deixar o meu paciente com a boca ligeiramente aberta, para que essa região que recebeu a cimentação não receba nenhum contato de umidade. Por que não deve acontecer inundação com saliva, né? E não deve acontecer umidade nessa região da cimentação? Porque o agente cimentante convencional, tanto fosfato de zinco quanto ionômero de vidro, eles são hidrossolúveis durante o período do seu tempo de presa inicial. E de acordo com o fabricante, o cimento de ionômero de vidro e fosfato de zinco, ele completa a sua presa inicial por um tempo de 12 a 15 minutos, do início da mistura até aguardar na boca em posição após a cimentação por um tempo de 12 a 15 minutos. Então, nesse período, que é o tempo de presa inicial do agente cimentante definitivo convencional, fosfato de zinco ou ionômero de vidro, ele é altamente hidrossolúvel, quer dizer, ele dissolve em contato com umidade. Então, eu preciso manter esse campo limpo e seco através de isolamento, de manutenção do isolamento relativo com rolo de algodão, e o paciente com a boca ligeiramente aberta para que não ocorra umidade nessa região. 12 a 15 minutos. Então nós vamos com uma sonda exploradora por vestibular e por lingual, nós vamos executar a remoção do excesso que extravasou. Então, o fosfato de zinco já tomou presa, então você vai vir aqui com uma sonda e vai fazer a remoção. Como eu apliquei um isolante na superfície externa da coroa antes de cimentar, então facilita a remoção. Nenhum resíduo vai ficar impregnado na região sulcular. E todo o cimento que extravasou, eu vou conseguir fazer a sua remoção. E por vestibular e por lingual, essa remoção é executada com sonda exploradora. Removido o excesso do agente cimentante que extravasou para a região sulcular do lado lingual e do lado vestibular, removido com a sonda exploradora, vamos utilizar de um fio dental e remover o agente cimentante que extravasou para a região sulcular interproximal, do lado mesial e do lado distal. Então, passamos o fio e removemos nas regiões interproximais. Depois de removido o excesso marginal, a nossa prótese já sofreu, então, a sua cimentação definitiva. Lembramos que o cimento de ionômero de vidro, ele toma 90% da sua presa na primeira hora. Então, após a cimentação, nós vamos pedir ao nosso paciente para que na primeira hora após a cimentação, ele não coloque na cavidade bucal nem sólido e nem líquido. Então ele não vai executar nenhum processo de mastigação ou de deglutição.
Então, ele não deve executar nenhum processo de mastigação com esse dente, com essa prótese que foi cimentada durante a primeira hora. Passado a primeira hora, esse agente cimentante sofreu 90% da sua presa final. Então fica faltando apenas 10% para completar durante as 24 horas. Então, depois da primeira hora, ele pode, os seus movimentos normais de mastigação, sem nenhuma perda, sem nenhum prejuízo. Lembrando que, para tudo isso que eu estou dizendo, tudo tenha sido executado dentro dos requisitos recomendados. Preparo tem que ter apresentado os princípios mecânicos de retenção. A minha prótese, quando inserida e desinserida, ela tem que apresentar, retenção mecânica. Ela não pode estar folgada, caindo, porque se isso estiver acontecendo, provavelmente, ao longo do tempo, vai falhar essa cimentação e essa coroa vai soltar. Para ionômero de vidro, após os 12 a 15 minutos, o procedimento é o mesmo. Vamos por vestibular e por lingual e vamos fazer a remoção, de todo resíduo que sofreu escoamento para a região sulcular. Então, removemos por vestibular e por lingual com a sonda exploradora. O efeito do isolante na superfície externa facilita a remoção desse resíduo que escoou para a região sulcular. Se eu não lubrificar e não isolar a superfície externa da minha prótese, eu posso ter dificuldade em remover esses resíduos da região sulcular, e se permanecer resíduo de agente cimentante na região sulcular, é um corpo estranho que pode induzir uma inflamação dessa gengiva marginal. Removido, então, na região vestibular e lingual, com a sonda exploradora, e assim, após a remoção por vestibular e lingual, nós vamos utilizar de um fio dental e vamos fazer a remoção nas regiões interproximais, do lado mesial e do lado distal. Removido todo o excesso do agente cimentante, nós temos então definida a cimentação definitiva. Pedimos agora ao paciente, liberamos o paciente e pedimos o paciente para não ingerir nem sólido e nem líquido na cavidade bucal, não inserir nem sólido e nem líquido na cavidade bucal durante a primeira hora. Depois da primeira hora, então o cimento já tomou 90% da sua presa final, como a prótese e os preparos estão todos com as características recomendadas, essa prótese então não vai ser deslocada do dente preparado e a cimentação definitiva torna-se então efetiva. Bom, como nós estamos aqui executando cimentação em laboratório, em manequim, então nós removemos o dente depois da cimentação para mostrar que após a cimentação definitiva e tenha que existir a percolação marginal da margem da prótese com a margem da linha de término do preparo, e não pode estar visível em toda a sua circunferência cervical linha espessa de cimento ou uma película espessa do agente cimentante. Se nós observarmos, a olho nu, praticamente ela não existe, tá? Então a quantidade de película, a espessura da película de cimento
que executou a cimentação, tanto do ionômero quanto do fosfato de zinco, não tem, olha, visível uma linha espessa do agente cimentante. Então é uma película delgada, simplesmente fazendo a união da interface da prótese com a superfície da parede do dente preparado, ocorrendo uma percolação marginal da linha de término da prótese, da margem da prótese com a linha de término do preparo. E assim a cimentação está executada.